E esse pé aqui tá para frente. Só que existe uma diferença aqui. Reparem que ele tá fazendo a pose mais de frente. Que é exatamente essa pose que ele fez aqui, ó. Tá vendo? É a mesma pose de 22, ó. É essa pose, é a mesma de 22, certo? A pose de 23, que é a melhor da carreira dele, teve uma diferença que é pouco falada. Ele lateralizou o duplo bíceps de frente. Olha como ele lateralizou, ó. Esse lado tá mais para frente, ó. Ele não tá de frente, assim, retinho para a câmera. Ele tá assim, ó. Vocês reparam isso? Via de regra, o Ramon não precisa disso porque ele tem uma cintura muito fina. Mas, quer você queira, quer não, o Ramon lateralizou a pose de 23. Ele não apenas estilizou, deu a quebradinha que a gente fala, né? Quebradinha na cintura aqui. Não. Ele posou de lado um pouquinho, levemente lateralizado, igual o Urs faz. E essa foi a melhor pose dele. Então isso é um negócio interessante. Porque aqui o Pajé focou em mostrar para o Ramon, inclusive deixa eu dar um like aqui, né? O Ramon em mostrar mais a dorsal. E eu acho justíssimo, perfeito. O Pajé estava posicionando os braços do Ramon a fim de melhorar a expansão dele. E realmente eu acho que esse é o ponto principal de melhora que o Ramon precisa, certo? Para mim não tem discussão. A pose de duplo bíceps de frente do Ramon, melhor de todas, vai ser, se liga, com ele com as pernas quebradas mesmo, para poder melhorar o X dele, porque perceba, a perna do Ramon não vai estar maior que a do Mike, certo? Ponto final, não tem como, a perna do Mike é grande demais. A perna do Urs é grande e cortada, é melhor também. E tem agora a nova perna do Ruff Diesel, que tá absurda. Então a gente tá com um problema, que é o Pajé abriu o vídeo falando isso, eu estudei os adversários. Meu amigo, os adversários do Ramon são esses três. Urs, Ruff e Mike. Os três têm basicamente os quadríceps absurdos. Então o Ramon vai ter que melhorar o X das pernas. Para melhorar o X das pernas, não pode fazer a pose assim, gente, com a perna juntinha. Vai ter que separar. E o outro ponto de melhora mais importante é a expansão de dorsal, que é algo que desde que o Ramon começou, é a primeira coisa que eu falei aqui. Falei, olha, enquanto a dorsal do Ramon ficar tão para trás do Chris Bumstead, não vai dar, né? E aí vocês vejam que a parte mais importante do treino aqui foi justamente isso. Posicionamento de braço, que é o que o Urs já faz há anos. O Urs foi alterando a posição dos braços dele a fim de melhorar a expansão. Ramon, pelo visto, vai executar isso esse ano aqui no duplo de frente, né? E pode representar uma grande mudança. Mais um detalhe, o vácuo. O Ramon, quando se deu bem, não é fazendo super vácuo, não é fazendo aquele vácuo forte pra caramba, é fazendo um vácuo leve. Porque o Ramon fazendo um vácuo leve, o abdômen dele ainda fica super marcado. Quando ele faz um vácuo forte demais, fica escuro, né? Porque entra demais, a luz vem e dá uma sombra. Não fica tão bom. Que é o que ele fez, por exemplo, na competição dele no Brasil, que ele ganhou a vaga. Olha aqui, ó. Nessa competição, o Ramon fez um super vácuo. Ó. Eu achei que ficou pior. Eu acho que a melhor versão dele é com um vácuo leve, igual tá aqui, certo? Eu imagino que a pose que nós vamos ver esse ano do Ramon de duplo de frente vai ser extremamente semelhante a essa aqui, sendo que ele vai dar uma atenção maior a tentar expandir mais a dorsal a partir de uma movimentação diferente dos braços. Vai dar uma erguidinha no braço, ó. Ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai dar uma erguidinha para tentar melhorar essa expansão aqui. Beleza? Isso aqui é o duplo de frente. Agora, quando a gente fala do peitoral de lado, essa é uma pose que quando mostraram aqui, inclusive, né, eles fazendo no treinamento, você vê que muito pouco foi mexido. Porque a verdade é que essa é uma pose que o Ramon já acertou, tá? O Ramon já acertou essa pose. Essa aqui que eu tô mostrando para vocês é a pose do Ramon de 2023, no melhor físico dele. E essa outra aqui, cadê a outra? Essa aqui, tá vendo? Essa pose tá ótima. Tá boa ou não tá? 2024, agora, o ano que ele foi mal. Vai estar uma pose fortíssima. O que a gente nota de diferença da pose do Ramon? 2024, agora, quarto lugar. Para a pose dele aqui, de 2023, segundo lugar, é a condição, não é a pose em si. Olha aqui, ó. Olha o glúteo dele. Tá vendo aqui como tá mais cortado? Então a pose tá igual. Aqui, ó. A pose tá igualzinha. A diferença é que aqui a finalização foi mais acertada. O físico tá melhor. Então a pose de peitoral de lado do Ramon é show, cara. Eu não vejo, não tem o que melhorar. Vocês podem ver, podem ver na hora do treinamento. O Ramon faz ali, o Pajé, ele fala uma coisinha ou outra ali, mas praticamente o Ramon já acerta de primeira, já faz a pose perfeita. Então essa aqui, nós não vamos ver grande diferença.
que essa o Ramon já veio alterando ela. Ele começou no início, em 21, ele posou muito mal essa pose aqui. Mas ele já foi acertando, e pra mim, nos últimos 2 anos, essa pose do Ramon aqui já tá show. O problema é que não tinha o que ele fazer. Não tinha alteração que o Ramon pudesse fazer pra ganhar disso aqui, cara. Não tinha como ganhar disso aqui, saca? Nessa aqui, pelo menos, não. Então, entendem como que agora eu acho que tá mais relevante gastar tempo avaliando pose do Ramon, saca? Agora vamos lá para o duplo de frente. Aqui eu tenho a montagem também, ó, no meu Instagram, né? Inclusive sigam lá, mostrando. Eu acho que eu vou até dar uma aproximada aí, ó, para ficar melhor para todo mundo ver. Eu acho que essa aqui é a pose que mais vai mudar do Ramon, tá? Eu imagino que aqui é onde tem mais ponto de melhora. Por quê? É uma pose difícil de executar, tendo em vista que você precisa se concentrar em várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Como o Ramon tá enfrentando caras que têm as pernas muito boas, tá? E que também tem glúteo fibrado e tudo mais, glúteo grande também desenvolvido, assim como era do Chris Bumstead, ele não pode se desatentar a mostrar o glúteo fibrando. Então ele vai ter que concentrar no glúteo fibrando. Outra coisa que ele precisa concentrar, ativar adutor, para a perna ficar mais fechadinha aqui, ó, e ficar mais grossa, certo? Ficar aparentando ter mais volume. Ao passo que ao mesmo tempo o posterior também tem que estar ativado. E para finalizar, a dorsal dele, que é onde mais foi mudando aqui, né? A gente vê que nessa pose de 23, que é a melhor de todas, onde tem mais diferença é justamente aqui, ó, nas costas estão mais largas. Ele conseguiu expandir a dorsal muito mais em 23 do que nos outros anos. Vocês vejam que nesse ano aqui o Ramon posou bem torto, tá? Olha lá, a ativação dele de posterior não tá boa, com certeza. Já que em 22 ele fez a pose mais reto. Você vê que ele tá reto, a expansão não ficou boa, mas as costas dele estão totalmente divididas. Qual que é a grande diferença dessa pose 22 para a pose de 23? Olha as mãos dele. Aqui ele fechou mais as mãos, fez a pose retinha normal, padrão. Na de 23, por que a mão dele tá mais aberta? Porque, repara você aí, quando você abre mais a mão aqui, você consegue, na sua cabeça, jogar mais contração aqui na dorsal, aqui nos redondos. Ele tá totalmente focado em ativar aqui, ó, os redondos maior e menor aqui, ó. E é exatamente o que aconteceu. Né? Além do fato de que ele tinha acabado de subir o peso, né, o limite de peso dele, e aí ele tava com a dorsal mais cheia, né? Dá pra ver que tá mais volumoso também, né? Tem mais músculo aqui, tá maior. Mas ao mesmo tempo que tá maior, é nítido uma diferença na contração, que tá melhor aqui. E aí quando a gente pula pra 24, o que ele mudou na estratégia? Que ele jogou o tronco para trás. Tá vendo? E, ao invés de fazer a pose reta e focar aqui na contração, ele jogou o tronco para trás, a fim, né, de tentar deixar a cintura mais fina, o que falhou miseravelmente por sinal. Parece que a cintura dele tá mais grossa aqui, né? Não deu certo. É uma pose que não deu certo, mas vocês vejam que na parte de baixo aqui, ele até juntou mais a perna. Aqui em todas ele tava, ó, a perna assimétrica, ó, perna de base, perna solta, perna de base, perna solta, perna de base, perna solta. Aqui não. Aqui tá as duas paralelas. Ele fez a pose de duplo de costas em 24 com elas paralelas. Outra coisa interessante desse vídeo é ver como o Ramon não tá tão seco quanto alguns imaginavam, né? Aqui fica bem nítido que os pontos de maior concentração de gordura e água do Ramon é justamente a cadeia posterior toda, né? Então, posterior da coxa, glúteo, a lombar ali. Então, assim, o cara é fantástico, realmente tá relativamente seco, sim, mas ele também não tá quase pronto pro palco, igual alguns estavam imaginando aí, né, velho? Vendo ele só de regata e tal, né? Agora vamos continuar, cara. A pose de abdominais e coxas. Esta é outra pose que claramente não tende a mudar muito, tá? E aí o que acontece é, o Ramon, ele já tem essa pose muito forte devido aos seus gomos abdominais muito preponderantes, não é mesmo? O que o André Perin focou ali foi mais no posicionamento dos braços do Ramon a fim de tentar melhorar a expansão dele, certo? Ou seja, ele falou para o Ramon cruzar as mãos atrás da cabeça, que é exatamente o que o Chris Bumstead está fazendo, né? E se imaginar fazendo um pullover, né? Que é o exercício para dorsal, que você faz justamente assim. E aí você consegue ativar melhor a dorsal. Achei uma estratégia ótima, tende a funcionar muito bem, vai melhorar a pose que já é fortíssima do Ramon, tá? O único ponto além desse, né, que é preciso ter muita atenção, é no ativação das coxas. Porque em 24 aconteceu de novo do Ramon fazer essa pose aqui
e as pernas não estarem 100% ativadas, tá? Isso aí é basilar, né? Você sempre lembrar de ativar certinho tudo o tempo inteiro. E a parte mais importante é a parte mais difícil, tá? Para deixar bem claro. Nada do que nós estamos falando aqui é fácil. É difícil pra burro fazer isso aí, tá? E agora, por fim, a parte mais importante que eu acho, que é a pose clássica favorita. E a clássica favorita, Ramon? Vamos lá, vamos dar uma pincelada nela. Isso, aí, né? Então aí você já imagina exatamente, ó, aquilo que a gente... Aí, ó. E tá aí, a pose do crucifixo. Muita gente estava querendo que ele fizesse essa pose realmente. E tem alguma novidade aqui? Não. O Ramon já executou essa pose diversas vezes. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quando. Mas é importante frisar uma coisa. O André Pierin, logo de cara, corrigiu essa pose do Ramon. Porque ele faz ela há muito tempo, mas ele sempre fez ela de uma maneira um pouco equivocada, no que tange ao posicionamento dos braços. Essa é uma pose que você precisa mostrar a face interna do seu braço totalmente para a galera. E o Ramon rotacionava o braço um pouco para frente assim, ó. Ficava valorizando o antebraço gigante dele e o braço ficava parecendo menor. E aí o que o André Pierin fez logo de cara? Rotacionou o braço para trás, para mostrar o braço mesmo, que é o certo na pose, de fato, e parar de valorizar tanto assim o antebraço. Então, ele pegou uma pose que o Ramon já fez várias vezes e fez ali a correção que realmente estava faltando. É uma pose ruim? Não, de forma alguma, tá? Só que não existe novidade aqui. Onde é que tem uma novidade aí até certo ponto, tá? É na próxima. Como assim na próxima? A pose clássica favorita, há algum tempo, ela virou duas poses. Essa é a verdade. Tá todo mundo aí, de maneira geral, todos os atletas fazem isso. Eles fazem a primeira pose e daí a pouco armam uma segunda, tá? Então eles têm, vamos dizer assim, uma pose principal e uma pose secundária, por assim dizer. Que até então, o Ramon se preparou para fazer aquela tradicional do Chris Bumstead. E aí o André Pierin resolveu interferir, ó. Top. E depois, assim, ó, eu acho, isso a gente pode resolver, mas eu acho que você já mostrou, porque isso acontece assim, ó, você tem que ser um dos primeiros, cara, porque os outros vão posar. Então você meteu essa aqui. O Ramon, ele já costuma ser o primeiro a armar a clássica favorita. Vou mostrar para vocês também. Aí a hora que os outros estiverem montando, caras, pensa uma do Cavalo ou até do Arnold, eu acho que é legal. Então, o André deu duas sugestões, a do Cavalo e a do Arnold. E o Ramon escolheu aqui a do Cavalo, tá? Não existe uma definição de que ele vai fazer essas duas poses de fato, mas a gente tem uma indicação. Tende a ser essas duas aí, beleza? E aí eu quero mostrar para vocês um histórico das poses clássicas do Ramon. E aí eu mostro para vocês esta imagem aqui. Vejam só. Esta aqui é a competição do Ramon em 2022, no qual a primeira pose clássica favorita dele era a pose do crucifixo. Olha aí. Tá todo mundo querendo, nossa, vamos inovar. Não tem inovação aqui, não. Foi exatamente o que ele fez. O problema é, percebam como a pose está mal executada. Esse é o grande porém. Sabe, não é a escolha da pose em si, é a execução. Perna sem ativação, a posição do braço aqui, ó, não tá boa, porque ele tá fazendo a pose meio torta, além de tudo, né? Essa aqui é uma pose que fica melhor simétrica, certo? Então, aqui ele até colocou o braço mais virado certinho, mas como os braços dele estão em posições diferentes, ficou meio assimétrica. A pose não tá legal. E aí, nesse ano aqui, em 22, ele armava essa pose aqui do crucifixo, e logo na sequência, o que ele fazia? A pose do Arnold. Exatamente uma das sugestões do André Pierin. Tá vendo só? Então aqui em 22, o Ramon já estava executando exatamente